Olá, estamos de volta com a matéria Direito do Trabalho. No bloco passado, a gente vinha falando de justa causa do empregado. Vamos continuar com as hipóteses de justa causa. E, nesse caso, a gente vai falar de indisciplina ou insubordinação. Lembrando, a mesma situação que a gente falou no artigo 482, a linha B, mau procedimento ou incontinência de conduta. Nessa situação, essa expressão ou não traz a situação de que as palavras são sinônimas. São situações diferentes e diferenciadas. Então, nessa situação aqui, a gente vai analisar primeiro a insubordinação. O que vem a ser insubordinação? Vem a ser o descumprimento de regras gerais da empresa. Então, quando você é contratado ou quando você, ao longo do teu contrato de trabalho, você recebe uma regra, uma norma de conduta dentro da empresa, norma de procedimentos, como que faz e tudo mais, e você descumpre essa regra. Isso se chama insubordinação. Princípio da imediatidade, princípio da proporcionalidade voltam a funcionar aqui. Eu tenho que observar o fato, o ato e para poder penalizar. Precede de advertências e suspensões, a depender da situação de ser indisciplinado. Tá joia? E aí eu venho para insubordinação. O que significa em insubordinação? Eu sou uma pessoa que descumpro uma ordem direta, emanada de forma direta pelo meu empregador. Toda vez que eu descumprir uma ordem direta do empregador, eu sou uma pessoa insubordinada. Nessa situação, o empregado, a gente já viu isso em aulas passadas, o empregado, dependendo da situação, ele tem sim direito de ser insubordinado. Na época, quando o empregador dá uma ordem ilegal, ilícita, o empregado tem a autorização de virar e falar o seguinte: não cumpro com essa ordem. E ele não pode ser penalizado. Mas outra ordem que seja legal, lícita, faz isso, limpa aqui, faz aquilo, eu tenho direito, sim, de mandar embora por insubordinação o empregador. A gente vai verificar que vai depender muito de algumas situações mais para frente, porque pode acontecer uma inversãozinha e o empregado é que considera rescindido o contrato. Mas isso é para um outro momento. Mas eu posso ser insubordinado? Não, não posso ser. E sendo insubordinado, existe a possibilidade de demissão por justa causa. Princípio da imediatidade novamente e princípio da proporcionalidade. Advertências, suspensões e, por fim, a demissão por justa causa. Vamos falar agora de abandono de emprego. 482, a linha I da CLT. Atenção, é uma hipótese que é muito corriqueira, acontece muito e cai bastante em concursos. Então, a gente tem que observar nos concursos, nas provas, que seja. A gente tem que observar essa situação. Abandono de emprego é a ausência frequente do empregado ao ambiente de trabalho. Ele mostra para o empregador que ele não tem mais a intenção de voltar a trabalhar. É o que a gente chama de ânimos abandonandi. Vou pegar a caneta vermelha que é melhor. A gente tem aqui, ânimos abandonandi. Aqui. É o ânimo de abandonar o ambiente de trabalho. Toda vez que eu, empregado, demonstro para o empregador, de uma forma bem clara, que eu não quero voltar para o trabalho, o empregador pode aplicar a penalidade de abandono de emprego. Como que eu provo esse ânimos abandonandi? O empregador tem que demonstrar que fez de tudo para o empregado voltar ao ambiente de trabalho e esse empregado deixou de voltar, simplesmente não cumpriu com aquela determinação. Então, são comunicados enviados para o empregado: fulano, comparece na empresa para comprovar as faltas, para justificar. E o fulano não comparece, e assim eu vou fazendo. O prazo, se eu conseguir comprovar que esse ânimo de abandonar aconteceu num período de 15, 20 dias, ok, demissão por justa causa, por abandono de emprego. Corriqueiramente se espera 30 dias, mas existe a possibilidade de provar isso com período menor ainda. A gente tem, nesse caso, uma súmula, que é a súmula 32 do TST, que ela fala pra gente o quê? Vamos botar na tela? Ela fala pra gente assim: presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Por isso que a gente sempre tem a ideia de que para abandonar emprego tem que ter 30 dias. Não, não tem que ter 30 dias. Volta para mim. Posso ter com o período anterior? Posso sim. Mas na hipótese de
serviço, a gente está afastado por previdenciário, pelo benefício previdenciário, auxílio-doença, auxílio acidentário, o empregado tem aí a autorização de 30 dias de falta. Faltou 30 dias, não voltou de forma justificada e não justificou, o empregador pode sim mandar por abandono de emprego. Inclusive, é uma hipótese que é muito comum e nessa hora o empregador fica meio sem saber como faz para pagar as verbas rescisórias. Pega um advogado, vai na Justiça do Trabalho, faz uma consignação em pagamento, está resolvido o problema. Tá joia? Então, a gente tem aqui a hipótese de abandono de emprego. Para continuar as hipóteses de justa... obviamente que abandono de emprego a gente não tem a situação com relação ao princípio da proporcionalidade, tá ok? Vai de imediato mesmo. Aqui eu tenho a questão agora com relação a ato lesivo da honra, da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física. Atenção! Aqui eu não estou falando com relação ao empregador, porque a gente tem uma linha específica para isso. Eu estou dizendo com relação a um colega de trabalho. Então, toda vez que houver uma discussão entre os empregados e que eu tiver a questão de lesar a honra, a fama, a boa fama do empregado, do meu colega, ou se eu partir para agressão física com relação ao meu colega, existe a possibilidade de justa causa. Preciso pensar em imediatidade enquanto empregador? Preciso pensar em proporcionalidade? Preciso, sim, não posso deixar de observar. Agora, tem situações que vão deixar de... A gente simplesmente vai deixar de observar a proporcionalidade e vai aplicar a justa causa, tá certo? Principalmente quando a gente trata de agressão física, tá certo? Detalhe, legítima defesa, a própria CLT fala, legítima defesa faz com que, de sua ou de outrem, faz com que essa justa causa não seja aplicada. Então, tem que ser analisado caso a caso. Tá joia? Vamos seguir. A gente vai para ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas. Agora aqui a gente tem com relação a quem? A gente com relação ao empregador superior e hierárquico. Como é que funciona nessa situação? Justa causa também. Então o empregado parte para a ignorância, que a gente brinca, e vai partir para cima do empregador, vai brigar com ele, vai bater e tal, não sei o quê. Justa causa, não tem que se pensar duas vezes. Certa vez me perguntaram, isso é extensivo aos familiares, aos familiares do proprietário da empresa? Sim, a gente consegue estender isso também, tá certo? Então acontece algumas situações ímpares e que você descobre que fala mal do seu filho, o seu empregado fala mal do filho, fere a honra, fere a imagem, ou então parte para cima para agressão física. Nessa hipótese eu posso sim aplicar a hipótese de justa causa. Obviamente que sempre como na linha anterior a gente vai pensar aqui também, a hipótese de legítima defesa elimina a justa causa. Tá joia? Para quase finalizar, prática constante de jogos de azar, previsto no artigo 482, a linha L agora da CLT. Falei que eram muitas hipóteses, então a gente está quase no final. Mas está lá, prática constante de jogos de azar no serviço. Aqui, o objetivo é o lucro. Tá? Então, eu tenho uma prática constante de jogos de azar. Pode imaginar qualquer jogo de azar aí, por favor. E o objetivo aqui é lucro, e é durante o serviço, no ambiente de trabalho. Aconteceu essa hipótese, o empregador pode sim mandar por justa causa. Nesse caso, a gente pede que aconteça, que se faça o seguinte, que se aplique penalidades antes de mandar embora por justa causa. Então, tem que estar no ambiente de trabalho relacionado à prestação de serviço e obter lucro. Teve isso, justa causa, sem problema algum. Tá joia? Bom, existe no artigo 482, antes de eu falar da iniciativa do empregado, um parágrafo falando lá, uma outra linha, falando a respeito de atos atentatórios, né, à segurança nacional. Essa linha foi eliminada, ela não se aplica mais. Está lá? Está lá. Mas ela foi eliminada. Essa linha foi da época da ditadura, ela foi inserida na época da ditadura. Nós tínhamos a questão com relação a terrorismo, a questões que o empregador descobria que seu funcionário era um terrorista. E nessa situação específica, eu podia ter a demissão por justa causa, porque eu descobria que ele cometia um ato atentatório à segurança nacional. Bom, depois de 88, depois de um certo tempo, a gente teve uma lei que acabou com essa situação, que eliminou essa hipótese de justa causa,
embora ela ainda esteja inserida na CLT, ela não é mais aplicada. Então, aquela linha lá, a gente passa por ela, tá certo? É só esse adendo para que você saiba. Bom, aquelas foram as hipóteses de demissão por justa causa. Pode ver que foram várias alíneas a serem analisadas. Então, essa é a iniciativa do empregador de demissão por justa causa. Agora a gente vai para a iniciativa do empregado de virar e falar o seguinte: não quero que o meu contrato seja mantido. Como é que funciona? Eu tenho duas situações específicas nesse caso. Eu tenho o pedido de demissão e eu tenho o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho ou justa causa do empregador. Primeiro pedido de demissão. Eu, empregado, não quero mais manter o meu vínculo empregatício e decido que vou rescindir o contrato de trabalho. O que eu faço? Por vontade própria, comunico ao meu empregador, ou aviso prévio de novo, de que eu daqui a tantos dias não mais trabalharei na empresa. Converso com ele e assim a gente marca uma data para rescindir o contrato. Nessa hipótese, o empregado passa a ter direito a quê? Pagamento de saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais, sempre acrescidas de 1/3, 13º salário, integral ou proporcional, a depender da data da demissão, e só. Renata, tem aviso prévio? Não tem, porque afinal de contas a demissão é por iniciativa minha. Não tem FGTS, não tem fundo de não tem 40% e não tem seguro-desemprego. Mas como é que eu faço, já que eu pedi demissão e meu FGTS vai ficar preso? Se você conseguir comprovar que vai ficar 3 anos, se você depois de 3 anos comprovar que nunca houve recolhimento do FGTS, você saca esse FGTS. Do contrário, ele fica lá e você só vai poder sacar quando da aposentadoria, tá certo? Ou nas outras hipóteses que a gente tem para tratamento de doença, para questões de imobiliárias, de compra de imóvel, enfim. Mas, por enquanto, em outras situações, ele fica preso mesmo durante pelo menos 3 anos ou até a sua aposentadoria, tá joia? Então, a gente tem demissão por pedido. A justa causa do empregador, que é outra hipótese, ou seja, eu, empregado, tomo a iniciativa de rescindir o contrato. Atenção aqui, alunos, a gente tem que observar a seguinte situação. Nessa hipótese, eu não viro para o empregador e falo: você cometeu uma falta grave, está rescindido o contrato. Não, eu aviso ao juiz do trabalho de que houve uma falta grave cometida pelo meu empregador e, diante disso, o contrato deve ser rescindido. É o juiz do trabalho quem vai determinar a rescisão do contrato. Por isso que a gente chama de rescisão indireta. Não sou eu, empregado, que diretamente faço a rescisão. É o juiz que, de forma indireta, intervém naquela relação de trabalho e considera o contrato rescindido. Tá joia? Então, justa causa do empregador, rescisão indireta ou dispensa indireta. Quando o empregador comete uma falta grave, elencada no artigo 483 da CLT, e essa falta grave, que a gente vai analisar daqui a pouco, essa falta grave permite ao juiz do trabalho rescindir aquele contrato de forma indireta. Atenção, é hipótese sim de ação trabalhista. Eu não posso pensar de forma contrária disso, porque só o juiz faz isso. Se eu não tomar essa iniciativa de ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão indireta do meu contrato, e simplesmente entrego um documento e falo, cometeu a justa causa e acabou, o empregador pode considerar como abandono de emprego depois de um determinado período, tá certo? Porque não teve a questão com relação à Justiça determinar a rescisão do contrato de trabalho. Como que funciona nessas hipóteses? Nessa situação, a gente vai observar o princípio da imediatidade, novamente, e o princípio da proporcionalidade em algumas situações também, tá joia? Então, aquele princípio que valeu para o empregador mandar embora, vai valer aqui também, princípio da imediatidade e princípio da proporcionalidade. Outra questão que a gente tem que observar é que pode acontecer o perdão tácito, se eu não observar esses princípios. Além disso, também, eu tenho que observar que a sentença que transitar em julgado com relação à rescisão indireta, ela é uma sentença que a gente chama de condenatória e constitutiva. Por que constitutiva? Porque esse termo, ela vai virar e vai falar o seguinte: a rescisão do contrato de trabalho acontece a partir de hoje.
ou a rescisão do contrato de trabalho acontece a partir do ingresso da ação. A tendência é que seja a partir da prolação da sentença. Então, ela é constitutiva, porque ela rescinde e constitui o empregado em direitos de verbas trabalhistas. Tá joia? Vamos seguir? Bom, como que funciona essa questão se eu continuo ou não trabalhando quando eu ingresso com a rescisão indireta do meu contrato de trabalho? Vai depender muito da situação. A CLT traz para a gente duas situações específicas, que é o 483, a linha B, e ele traz também o 483, a linha G. Quais são as questões do 483, a linha B, e 483, a linha G? A gente vai falar lá na frente, mas para dar uma adiantadazinha, é quando eu tenho a quebra de contrato ou quando eu tenho a redução de tarefas de forma a afetar sensivelmente a sua remuneração. Então, toda vez que eu faço isso, que o empregador comete uma dessas faltas, o empregado tem direito a entrar com a ação de rescisão indireta do contrato de trabalho e deixar de trabalhar. Ele não precisa nem comunicar. E as outras hipóteses? As outras hipóteses, infelizmente, o empregado permanece trabalhando, tá certo? Mas, salvo alguma situação ou outra, o advogado ou o empregado pede uma liminar e o juiz concede e determina a suspensão do contrato de trabalho até o trânsito final da ação, tá certo? Algumas vezes o empregador opta por interromper o contrato de trabalho até o trânsito em julgado. É a opção do empregador também, tá joia? Até porque o ambiente fica muito ruim nesse caso, o ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Outra situação que a gente tem que observar. Durante esse período de ação trabalhista, em razão da justa causa do empregador, ou seja, o pedido de rescisão indireta, o empregado, ele suspende as atividades, a prestação do contrato de serviço. E o empregador não pode, em hipótese alguma, puni-lo ou rescindir o contrato de trabalho dele, tá certo? Só vai poder fazer a rescisão do contrato mediante acordo na Justiça do Trabalho, ou depois que a Justiça do Trabalho vier a julgar a situação, as hipóteses de rescisão. Tá joia? Vamos seguir? Quais são os direitos que o empregado tem nessa situação, antes da gente analisar as hipóteses? Ele tem o direito de receber as verbas rescisórias, se for julgado procedente, como se fosse demitido sem justa causa. Então, o juiz considera rescindido o contrato de trabalho e manda pagar as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então, olha lá, saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais, 1/3, mais 1/3, 13º salário, aviso prévio indenizado, porque nessa hipótese aqui vai ser indenizado, ele não pode ser mais obrigado a trabalhar. Então, indenizado, saque do FGTS, multa de 40% sobre o saldo fundiário, entrega das guias de seguro-desemprego. Tá joia? Então, nessa hipótese, é como se fosse demissão sem justa causa. Mas a aval da Justiça do Trabalho sempre não pode esquecer disso. Tá bom? Vamos analisar, então, o artigo 483 da CLT, para que a gente possa saber quais são as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, justa causa do empregador. A gente tem lá na linha A, exigência de serviços superiores às forças do empregado. Significa dizer que o empregador, de uma forma constante, ele exige que aquele empregado faça uma atividade com uma capacidade física acima da qual é determinada pela CLT. Para onde que a gente vai com relação a isso? A gente vai para o artigo 198 e para o artigo 390, nesse caso. Quando a gente fala de esforço físico, a gente tem que ter em mente o seguinte, que os homens, eles têm maior capacidade física do que nós, mulheres. Então, é uma proteção já da mulher, nesse caso. A CLT vira para a gente e fala o seguinte, que o homem consegue carregar 60 quilogramas, ou seja, 60 quilos, de forma individual, sem nenhuma ajuda de maquinário. Então, se eu, empregador, obrigo o meu empregado, de uma forma constante, a carregar 80 quilos, 90 quilos, ele pode considerar o contrato rescindido. Ou seja, ele entra com a ação na justiça e pede a rescisão indireta do contrato de trabalho. Prova essa situação, ou seja, o descumprimento com relação ao artigo 198. E a mulher? Como é que funciona nessa situação? A mulher, ela tem uma capacidade física menor, então, em razão disso, ela é
protegida pela CLT, e aí a CLT traz lá para a gente no 390 o seguinte, que de forma constante, a minha força muscular enquanto mulher, ela é de 20 quilos para o trabalho de contínuo. Então, toda vez que eu tiver que carregar um peso, esse peso não pode ultrapassar 20 quilos, tá certo? Ultrapassou 20 quilos, de forma constante, eu posso pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, e esse 25 quilos? Esse 25 quilos é para trabalho ocasional. Carreguei hoje, carrego amanhã, daqui a 5 dias, e assim vai. 25 quilos é o peso máximo que eu carrego. Passou de 25 quilos, eu mostro para a Justiça do Trabalho de que o meu empregador descumpriu o meu contrato, rescisão indireta, tá certo? Bom, a gente ainda tem que observar a questão com relação ao esforço físico, não é só a questão com relação a forças do empregado, não é só com a questão física. A física tá na CLT, mas a questão intelectual, a questão psíquica. Eu posso também fazer com que o empregador rescinda, ou com que a justiça rescinda indiretamente o meu contrato de trabalho? Posso, desde que eu demonstre para o juiz a seguinte situação. Essa atividade que eu estou fazendo a partir de agora, que o meu empregador me transferiu, ela exige um esforço psíquico maior do que o que eu tenho de capacidade e, em razão disso, ele me prejudica e aí rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá joia? Ônus da prova, nesse caso, de quem alega, do empregado. Tá bom? Diferente da outra hipótese, aliás, muito parecida com a outra hipótese, que na justa causa do empregado, quem prova é o empregador. Aqui é a mesma situação. Tá joia? Vamos seguir. Eu tenho, na linha A ainda, exigência de serviços defesos por lei. Está lá no artigo 483, ó, a linha A. Nesse caso, eu estou virando para o meu empregado e estou impondo ele serviços executados acima que são proibidos por lei. Por exemplo, uma corrupção. Por exemplo, matar alguém. A lei não permite isso. Ela proíbe. Aí eu viro para você e falo, vai lá e mata fulano. Você pode ser insubordinado nessa hora? Pode ser insubordinado sem problema algum. Mas qual é a linha que você vai usar? 483, a linha A, porque você está sendo exigido serviços defesos por lei. É a hipótese de justa causa. Tá joia? Justa causa do empregador nesse caso. Beleza? Exigência de serviços contrário aos bons costumes. Por incrível que pareça, está lá no 483 a linha A também. Acho que aqui o legislador quis ser um pouco mais conciso com relação às alíneas. Mas, de qualquer forma, 483, a linha A. Serviços contrários aos bons costumes é com relação à moral. Eu, empregador, exijo que você assedie o meu empregado, o seu colega de trabalho. Pouco importa a forma de assédio aqui, tá certo? Eu exijo que você assedie moralmente, ou de repente eu sou conivente com o assédio sexual e forço você a assediar sexualmente o empregado, o seu colega. Quando eu começo a exigir isso de você, o seu contrato de trabalho pode ser rescindido de forma indireta em razão dessa questão, exigência de serviços contrários aos bons costumes. Tá joia? É uma conduta imoral, beleza? Vamos seguir. Eu tenho a hipótese de serviços alheios ao contrato. Artigo 483, a linha A, também. Nessa hipótese, eu fui contratada para ser gerente geral de agência. E de uma hora para outra, o meu empregador exige que eu comece a fazer limpeza dos banheiros, limpeza do ambiente de trabalho. O que acontece? É um contrato totalmente diferente, é uma alteração no meu contrato de trabalho, uma alteração, inclusive, unilateral, que causa para mim não é nenhuma questão com relação, que causa para mim um prejuízo moral nesse caso. Porque como é que eu vou ser enxergada perante terceiros, né? Perante os meus colegas de trabalho, diante dessa situação? Então, diante disso, eu posso sim pedir o quê? A rescisão indireta do meu contrato de trabalho. Tá joia? Eu até botei aqui uns exemplozinhos, ó. Exigir que secretária faça serviço de limpeza, professor faça serviço de porteiro. É nessa situação que a gente tem acontecendo essas hipóteses, tá certo? Então, ele viola direito de personalidade do empregado. Nessa caso, porque é uma situação humilhante, degradante, enfim. Nessa situação, rescisão indireta do contrato de trabalho. Bom, mudando de a linha, finalmente a gente vai para rigor excessivo. Artigo 483, a linha B da CLT. Rigor excessivo é a perseguição.
Você falta hoje e o seu empregador, você nunca faltou, e o seu empregador decide que você vai ser punido de uma forma abrupta. Suspensão de 4 dias, de 5 dias. É a perseguição. Eu começo a te perseguir no ambiente de trabalho de forma a tornar insuportável. Aliás, rigor excessivo é uma das hipóteses de assédio moral. Então, toda vez que você é assediado moralmente no contrato de trabalho, você pode pedir a rescisão indireta, sim. Lembrando que o artigo 483, ele traz para a gente as hipóteses que eu posso deixar de trabalhar, tá joia? Bom, rigor excessivo, a gente tem a hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque eu venho sofrendo com penalidade proporcional, tá certo? É o caso do assédio moral, como a gente já tinha falado aqui. Seguindo, eu tenho perigo manifesto de mal considerável, no artigo 483 da CLT, a linha C. Bom, o que é mal considerável? É com relação à sua saúde física e à sua saúde mental, psíquica ou psicológica. Toda vez que o empregador coloca você para trabalhar de uma forma que aquela atividade pode te ocasionar um mal à sua saúde mental, psíquica ou física, nessa situação você tem direito de ingressar com a ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Exemplozinho. Se você vai ter que entrar em câmara fria, com temperaturas abaixo do limite suportável, e o empregador te exige essa atividade sem te dar o EPI, sem te conceder, te fornecer o devido equipamento de proteção individual, nessa situação vai se tornar corriqueira e você pode sim pedir a rescisão do contrato de trabalho, tá certo? Mal considerável, perigo manifesto de mal considerável nessa situação. Ou então, se eu viro para você, isso é muito comum, inclusive, e coloco você para trabalhar, por exemplo, com limpezas de prédio. Você está lá em cima, no 45º, no 28º, sei lá, andar, e não tem nenhum equipamento de proteção individual. Bom, não tem muita alternativa se acontecer um acidente. Mas, de qualquer forma, isso é de uma forma constante, você ingressa com a ação e pede a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o empregador está descumprindo uma regra de contrato, tá certo? Bom, não cumprimento das obrigações de contrato, artigo 483, a linha D da CLT. O que acontece nessa situação? O seu empregador, nas cláusulas contratuais, sejam elas expressas ou aquelas que a gente sabe que vão acontecer naturalmente, que decorrem naturalmente de um contrato de trabalho, por exemplo, recolhimento de FGTS, ele deixa de cumprir com essas obrigações. Você começa a observar que seu saldo fundiário não vem sendo depositado, seu saldo fundiário está zerado, ou seu saldo fundiário é abaixo daquilo que você espera. Você descobre que seu empregador não vem recolhendo o seu FGTS, ou o seu empregador atrasa salários por mais do que 3 vezes, 3 meses no caso, ou então você descobre que o seu INSS não está sendo recolhido, embora descontado do seu contra-cheque. Essas hipóteses são hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho. Por que eu falei 3 meses de salário? Porque 1 mês de salário atrasado, a jurisprudência, embora não seja sumulada, a jurisprudência do TST é no sentido de que 1 mês ainda é passível de aceitar, tá joia? Vamos olhar aqui essa súmula 13 do TST para que depois a gente continue a matéria. Vem lá, súmula 13 do TST, mora. Aí ele vem falando, o só pagamento dos salários atrasados em audiência não elide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Bom, não adianta, você atrasou o salário vários meses, chega no dia da audiência você vai lá e paga. Não, tá aqui, tá pago, não tem mais rescisão. Não, o juiz pode sim rescindir o contrato de trabalho de forma indireta, aliás, pode e deve. Tá joia? Bom, no próximo bloco a gente continua com as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho.